pessoal, muito bem, bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos falar sobre a pergunta que eu recebi esta semana. Eu quero me tornar investidor. Existe um passo a passo, cara, existe um passo a passo para a gente se tornar investidor. Olha só, não existe uma receita de bolo, tá? Para você se tornar um investidor. Agora tem como você colocar em passos fundamentos corretos para quando você partir para uma prática dos investimentos, você conseguir, então, sucesso naquilo que você vai investir. Como assim? Imagina que eu quero levantar daqui. Então, eu preciso colocar primeiro uma mão, depois eu coloco a outra mão, então eu faço o exercício de levantar. Essa primeira mão é a mão do primeiro momento, aonde eu, de fato, vou colocar a base para depois, o segundo momento, eu então investir. Então, nós vamos entender aqui algo muito sério, aonde a maioria das pessoas que querem investir, sejam valores expressivos ou até pequenos valores, que muitas vezes não se atentam e literalmente quebram a cara. O que é, Jackson? É o investimento num segundo momento. Ou seja, primeiro coloca a primeira mão, depois você vai impulsionar. E o porto seguro não está no segundo momento, está no primeiro momento. O momento que você vai fundamentar, ou seja, você vai ativar o modo investidor que está dentro de você. Depois de ativado, aí sim é a hora da gente praticar, impulsionar. O que é esse modo investidor? São 5 passos. Então, eu quero me tornar investidor. Existe passo certo? Sim. Pelo menos 5 passos para que você possa fundamentar. E depois, então, você vai investir. Então, eu quero passar para você esses 5 passos, ok? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o passo do entendimento do conceito de investidor. Todos nós temos um modo investidor dentro de nós. Só que esse modo ele vem desabilitado dentro de nós. Por quê? Porque a cultura, os ensinos, o meio que nós convivemos, em 80% dos casos, eles não nos levam a ser investidor. Então a escola ela não nos ensina sobre investimento. A casa da maioria, nós não somos estimulados a investimentos. Nós não sabemos muitas vezes lidar com o dinheiro, administrar tempo, fazer gestão das emoções, enfim. Nem na faculdade se ensina isso. Então, o modo investidor que está dentro de nós, ele vem desligado. Então, como ao longo da nossa existência nós não tínhamos os investimentos como nosso campo seguro, então não se leva a sério as oportunidades no campo dos investimentos. Então, a maioria aprendeu na escola da vida, vamos dizer assim, que nós precisamos ter um emprego fixo, nós precisamos crescer na empresa, obter maiores salários possíveis, cargos possíveis, enfim, se tudo der certo, se Deus nos ajudar, nós vamos então nos aposentar bem. Então, essa é a visão master. Tudo bem se você deseja e busca ser CLT, ser empregado ou algo do gênero. Tudo bem. O que eu quero dizer é, cadê o extra? Cadê o algo a mais? Cadê o investidor? Então, o primeiro passo é esse entendimento do que é ser investidor. Grave essa frase. Investidor não é só aquele que tem dinheiro. Investidor é todo aquele que realiza uma ação tendo como objetivo um resultado, um lucro a si ou a terceiro. Então, entendimento, primeira coisa. Segundo passo, você pode adentrar no universo dos investimentos, ou seja, ser um investidor, sabendo que existe pelo menos 3 segmentos a investir. Porque muita gente não entra nos investimentos porque não entendeu ainda quais são os segmentos que ele pode investir. Então, são pelo menos 3 investimentos. O primeiro é no mercado financeiro, e aqui estão ali os investimentos que são classificados basicamente como renda fixa e o renda variável.
né? O CDB, o RDB, poupança, títulos do governo, bolsa de valores e tudo mais. Existe uma outra opção de investimento, que são os investimentos do mercado em bens, negócios ou produtos, que nesse caso nós chamamos dos ativos reais. Então é compra e venda de imóveis, de veículos, produtos em gerais, leilão, aquisição, né, ou abertura de empresa, enfim. Os mais comuns e conhecidos aqui nesse segmento são os comercializáveis, tá bom? Mas também tem um terceiro investimento, que é investimento em pessoas, conhecimento ou satisfação. São aqueles voltados mais visando a pessoa como negócio. Então, o investimento pessoa e não coisas e objetos como nos anteriores. Então, quem está em dúvida, né, eu costumo sempre dizer em qual segmento começar a investir, eu sempre sugiro começar por esse segmento. Invista em você, quem sabe em qualidade de vida, invista na tua saúde, invista no lazer, ou até mesmo em tempo de qualidade com teus filhos, com família, que é uma segmentação aí que é interessante, que certamente vai te dar um rápido retorno. Grava essa frase. Investidor é quem está investido em algum dos segmentos, ou mercado financeiro, bens, negócios ou produtos, ou pessoas, conhecimento ou satisfação, tá bom? Terceiro passo, depois que nós entendemos o conceito correto, depois que nós aí distinguimos os segmentos dos investimentos, é hora então de nós entendermos os riscos. Mas risco não no sentido de você ganhar ou perder valores. Risco em se autodestruir. Como assim, Jackson? Olha só, o maior risco que acontece não é em perder algo financeiro, e sim em destruição interior. Nós precisamos ter clareza de que ao investir, vem junto no pacote, muitas vezes, os chamados gatilhos de destruição. O que é isso? Por exemplo, a autocobrança. Dando certo ou não, a sua vida pode virar um inferno se você começar a se autocobrar. Claro que todo investimento tem um foco, tem um objetivo, uma rentabilidade, ou pelo menos a ideia é não perder, ok? O foco está sim no resultado e não tem nada de errado nisso. Porém, o resultado ele precisa ser uma consequência e não uma causa. Ou a razão, o motivo do investimento. Então, a autocobrança ou a autoexigência, ela é destruidora, ela é cansativa, ela é um poço sem fundo. Então, quem partir por essa vertente certamente vai se autodestruindo aos poucos. Comparações é um outro gatilho. Você se comparar com outros investidores e resultados de outros. Então, a comparação não é algo sadio quando nós observamos apenas os números. Isso é uma armadilha. Cada um de nós temos expectativas sobre cada investimento. Cada um de nós sabe aonde o calo aperta, qual que foi a razão. Tem muitos que investiram naquilo como dado essencial, tem outros que são terceiros, tem outros que não importa se ganhar ou não. Então, não podemos nos comparar. Obrigação de retorno também, o famoso viver do que vai rentabilizar. Se você está querendo entrar em algo para viver deste algo, cuidado. Eu digo sempre que a obrigação do retorno, ela mata. E por fim, a tentadora provar resultados, que é a necessidade de você mostrar para os outros que o seu investimento foi assertivo e aí você quer propagar essa sua conquista. Então grave essa frase nesse terceiro ponto. Investidor é desarmar os gatilhos que levam à autodestruição. Quarto passo, depois que você percebeu o risco em si, é o momento em que as atenções estão voltadas para dentro e não para fora. Ou seja, o autoconhecimento. Aqui trata de você conhecer-se, o entender-se nos investimentos, o saber quem que você é. Então aqui é o autoentendimento da verdade. E a verdade aqui eu sempre digo que tem a verdade com o V minúsculo e tem a verdade com o V maiúsculo. Ambas são verdades.
Agora, o que serve para mim é a verdade com um V maiúsculo. Então, mesmo que o mercado traga verdades, tragam estatísticas, comprovações, é preciso do autoconhecimento para ver se aplica ou não essa verdade na sua verdade. Então, eu costumo dizer que quem está passando por uma fase complicada psicologicamente, ok? Não é verdade para ela entrar em qualquer investimento cuja a exigência esteja sob pressão ou a necessidade plena de concentração. Então, grave essa frase aí no quarto passo. Investidor é certeiro quando ele valida uma verdade por meio da própria verdade. Então, o investidor, ele é certeiro quando ele valida uma verdade por meio da própria verdade. E o quinto e último passo, depois do autoconhecimento, você já tem, então, condições de discernir o seu momento, então potencializar aquilo que em você tem de melhor. Aqui que começa o ingresso do segundo braço do investidor. Você potencializar aquilo que você tem de melhor depois que você se autoconheceu. Então não há como deixar de observar qualquer um desses passos. Cada um deles é como se fosse colunas de sustentação. Então agora sim é possível você construir algo em cima. Então caso você deseja iniciar algo, adentrar nos investimentos, sem ter passado por esses níveis e aprofundado nesses níveis, certamente será como contar com a sorte. Então, o contrário também é verdadeiro. Se você observou cada ponto, se você investiu tempo em cada um deles, em cada passo, então o modo investidor está ativado dentro de você. E a partir de agora, você pode partir para a prática do investimento, que será muito mais certeiro. Você vai conseguir levantar.